Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, que eu transmito aqui nos meus endereços telemáticos. Temos o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel Maciel. Então você está convidado a sempre entrar e usar livremente. A minha intenção é evangelizar. Eu assumi esse pacto com Deus, essa aliança. Evangelizar para tentar salvar almas. Infelizmente, é triste admitir, mas tem muitas almas que vão se perder por causa da dureza do coração. Liturgia referente ao dia 16 de agosto de 2023, quarta-feira da 19ª semana do Tempo Comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, conforme eu estou exemplificando aqui. No rito da celebração temos o ofício do dia. Bem, eu quero dizer ainda que é uma missa à escolha do presidente do ofício. Missa à escolha. Pode ser memória facultativa de Santo Estevão da Hungria, que foi rei. Neste caso, se não for a missa comum, for a missa em homenagem a Santo Estevão da Hungria, a cor tem que ser branca, ok? A cor dos paramentos litúrgicos. Vamos à antífona da entrada? Antífona da entrada que eu pesquisei no site novaalianca.com.br. Considerai, Senhor, vossa aliança e não abandoneis para sempre o vosso povo. Levantai-vos, Senhor, defendei vossa causa e não desprezeis o clamor de quem vos busca. Salmo 73, versículos 20, 19, 22 e seguinte. É de onde foi tirada a antífona. Oração do dia, rezemos, coloque sua intenção. Deus eterno e todo-poderoso, a quem ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez mais um coração de filhos para alcançarmos um dia a herança que prometestes, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura do livro do Deuteronômio, capítulo 34, versículos do 1º ao 12. Naqueles dias Moisés subiu das estepes de Moabe ao monte Nebo, ao cume do Fasga, que está de fronte de Jericó. E o Senhor mostrou-lhe todo o país, desde Galaade até Dan, o território de Neftali, a terra de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá, até o mar ocidental, o Neguebe e a região do Vale de Jericó, cidade das palmeiras até Segor. O Senhor lhe disse: eis aí a terra pela qual jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: eu a darei à tua descendência, tu a viste com teus olhos, mas nela não entrarás. E Moisés, servo do Senhor, morreu ali, na terra de Moabe, conforme a vontade do Senhor. E ele o sepultou no vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-fegor. E ninguém sabe até hoje onde fica a sua sepultura. Ao morrer, Moisés tinha 120 anos. Sua vista não tinha enfraquecido, nem seu vigor se tinha esmurecido. Os filhos de Israel choraram Moisés nas estepes de Moabe durante 30 dias, até que terminou o luto por Moisés. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés lhe tinha imposto as mãos. E os filhos de Israel lhe obedeceram e agiram como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Em Israel nunca mais surgiu um profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecesse face a face,
nem quanto aos sinais e prodígios que o Senhor lhe mandou fazer na terra do Egito contra o Faraó, os seus servidores e todo o seu país, nem quanto à mão poderosa e tantos e tão terríveis prodígios que Moisés fez à vista de todo Israel. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, Moisés não chegou à terra prometida. Deus mostrou-lhe a terra, mas não permitiu que ele lá entrasse. Esse que foi o maior profeta de Deus. Mas Deus tem suas razões que nós temos que respeitar. Deus só faz o que é melhor para nós. Moisés está com Deus. Quer coisa melhor? Salmo responsorial, Salmo 66, versículos do 1º ao 3º-A, 5º, 16 a 17, refrão 20A e 9A. Bendito seja o Senhor Deus, que me escutou. É Ele que dá a nossa vida. Bendito seja o Senhor Deus, que me escutou. É Ele que dá a nossa vida. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, cantai salmos a seu nome glorioso. Dai a Deus a mais sublime louvação. Dizei a Deus como são grandes vossas obras. Bendito seja o Senhor Deus, que me escutou. É Ele que dá a nossa vida. Vinde ver todas as obras do Senhor, seus prodígios estupendos entre os homens. Todos vós que a Deus temeis, vinde escutar, vou contar-vos todo o bem que Ele fez. Quando a Ele o meu grito se elevou, já havia gratidão em minha boca. Bendito seja o Senhor Deus, que me escutou. É Ele que dá a nossa vida. Repitamos. Bendito seja o Senhor Deus, que me escutou. É Ele que dá a nossa vida. Vamos agora aclamar o Santo Evangelho e depois proclamá-lo. A aclamação é com a segunda epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19. E a proclamação é com Mateus 18, versículos do 15 ao 20. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Em Cristo Deus reconciliou consigo mesmo a humanidade, e a nós Ele entregou essa reconciliação. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai, que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.
Vamos à reflexão de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança. E-mail santini@novaalianca.com.br. Terás ganho teu irmão, é o título da reflexão do Santini, baseada em Mateus 18, versículos do 15 ao 20. Ganhar e perder. Nossa sociedade entende muito bem de lucros e perdas. Mas cuidamos, em geral, de lucros e perdas materiais. Temos aquele livro de 3 colunas. Deve haver saldo. Neste evangelho, porém, está em questão a salvação das almas, ou sua perdição eterna. No juízo final, virá o balanço inexorável. O Santini gosta, de vez em quando, de falar da sociedade capitalista, né? Ele usa muito isso. Certa mentalidade individualista, ao gosto de nosso tempo, levaria o fiel a preocupar-se apenas em salvar a própria alma, cada um para si e Deus para todos. Não cometer pecados mortais, cumprir os 10 mandamentos de Deus e os 5 da igreja. E só para o desencargo de consciência, uma esmolinha aqui e uma prenda para o leilão da paróquia. Estou salvo. Ironia, gente. Ele está falando aqui, é ironia. Graças a Deus não é assim. Ninguém se salva sozinho. Tanto que nossa omissão diante daqueles que correm o risco de se perder é sempre um pecado grave. Viver uma vidinha tecida de comodismos, preferências, lazeres e conveniências, quando Deus se esgoela a chamar por operários para colher a messe que está madura, conforme João 4, versículo 35b, certamente causará a nossa perdição. Eis uma certeza, seremos severamente cobrados por nossa indiferença diante do próximo caído na estrada de Jericó. No Evangelho de hoje, o ensinamento de Jesus Cristo aponta para o nosso compromisso em advertir o irmão que se desvia, para, assim, lhe dar uma oportunidade de correção e conversão. Aponta para a responsabilidade dos educadores em corrigir o educando que erra, puni-lo adequadamente, reanimá-lo a voltar ao caminho do bem. Aponta igualmente para a irrecusável solidariedade que envolve a sociedade humana, independentemente de raça e cor, classe e nacionalidade. E ainda aponta para o nosso dever de oferecer ao próximo um estilo de vida e modelos de comportamento pautados na verdade e na justiça. Estamos todos no mesmo barco. Exemplos não nos faltam. A freira, que é professora de ricos e deixa seu conforto para cuidar dos miseráveis, de Calcutá, Santa Teresa de Calcutá. A jovem da nobreza espanhola, que abre mão de seu brasão para levar o evangelho à Índia, ao Japão e à China. O Papa, já alquebrado, que atravessa o planeta para falar de Jesus. O pastor negro, que arrisca sua vida para defender os direitos de seus irmãos. A professora branca, que ensina balé clássico na favela para ajudar os pequenos favelados a descobrirem a beleza. Maria Teresa, Francisco Xavier, João Paulo II, Martin Luther King e tantos outros mostram que isto é possível. Nossa vida existe para ser dada, perdida, sacrificada. É assim que o outro será salvo. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Anunciarei vosso nome aos meus irmãos. Salmo 22, versículo 23. Vamos agora aos santos do dia 16 de agosto de 2023. Um dos santos que a igreja celebra, venera, no dia 16 de agosto, é Santo Estevão da Hungria, rei. Morreu em 1038, na Hungria. Marido da beata Gisela
e pai de Santo Emerico. Empenhou-se na evangelização de seu reino. Governou com justiça e paz, procurando sempre a unidade. Fundou numerosos mosteiros que logo se tornaram grandes centros missionários. De acordo com o site Canção Nova, site da Canção Nova, Estevão nasceu por volta de 969 na região de Panônia, atual Hungria, área onde as tribos magiares, povos dominados pela Alemanha e França, se instalaram e conheceram o cristianismo. Este contato proporcionou que inúmeras pessoas fossem aos poucos se convertendo e abraçando a religião católica. Filho primogênito do duque Geza, com uma princesa cristã, foi criado no seguimento de Cristo. Ao completar 10 anos de idade, foi batizado na cerimônia, que teve a felicidade de ver seu pai convertido, recebendo o mesmo sacramento. Em 997, tornou-se rei, após a morte de seu pai, que sonhava em unir o seu povo em uma única nação cristã, mas não conseguiu. Estevão resolveu seguir o legado de seu pai, sendo um excelente estadista. Unificou as 39 tribos, até então hostis entre si, fundando o povo húngaro. Ele consolidou o cristianismo como única religião deste povo, permitindo à igreja maior estruturação. Casou-se com a princesa Gisela, irmã do imperador da Baviera, Henrique II. O seu orientador espiritual e conselheiro, o bispo de Praga, Adalberto, confiou aos monges beneditinos de Cluny a missão de ensinar ao povo a doutrina cristã. Conseguiu do Papa Silvestre II a fundação de uma hierarquia autônoma para a Igreja húngara. Para tanto, enviou a Roma o monge Astric, que o Papa consagrou bispo com a função de consagrar outros bispos húngaros. Desta forma, criou 10 dioceses, cuidou da fundação e da consolidação de muitas abadias, inspirando-se na reforma de Cluny. Fundou hospitais, asilos e creches para a população pobre, atendendo especialmente os abandonados e marginalizados. Humilde, o rei Estevão da Hungria fazia questão de tratar pessoalmente dos doentes, tendo adquirido o dom da cura. Corajoso e diplomático, soube consolidar as relações com os países vizinhos, mesmo mantendo vínculos com o imperador de Bizâncio, adquirindo também o dom da sabedoria. Assim transformou a nação próspera e o povo húngaro num dos mais fervorosos seguidores da Igreja Católica. Santo Estevão é exemplo do que podem fazer todas as pessoas influentes da sociedade. A influência é dom de Deus e há de orientar-se sempre para o bem. O apostolado cristão é dever de todos os que foram dotados de riquezas, poder e autoridade. Muito hábil em política, o rei Estevão faleceu em 1038. Devido a seus grandes feitos, passou a ser venerado pelo povo húngaro, que fez do seu túmulo local de intensa peregrinação de fiéis que iam agradecer ou pedir sua intercessão para graças e milagres. 50 anos mais tarde, após os seus feitos de santidade percorrerem toda a Europa, foi incluído no livro dos santos em 1083 pelo Papa Gregório VII. Agora mais um santo. Santo do dia 16 de agosto, São Teodoro, bispo, faleceu no século IV. Seguindo o exemplo de Santo Ambrósio, defendeu a fé católica contra o arianismo na sua diocese de Valais, na Suíça. Santo Arsácio Eremita é um santo do dia 16 de agosto. Faleceu em 358. Abandonou o exército romano para dedicar-se à vida de oração e penitência. Santo do dia 16 de agosto é São Roque,
peregrino do ano 1379. Nascido na França, peregrinou pela Itália, cuidando dos afetados pela peste, a doença, a pandemia da época. De origem nobre, despojou-se de suas riquezas para atender os flagelados, os afligidos pela peste. Morreu encarcerado injustamente em Montpellier, sua terra natal. Santa do dia 16 de agosto, Santa Rosa Fan Rui. Virgem mártir, morreu em 1900 durante a perseguição dos Boxers na China, sofreu inúmeras torturas e foi lançada a um rio quando ainda agonizava. Santo do dia 16 de agosto, Beato João de Santa Marta. Foi presbítero, ou seja, sacerdote. Ele faleceu em 1618 como mártir de Cristo. Franciscano espanhol, foi decapitado em Kyoto, no Japão, após 3 anos de sofrimentos. Beata Petra de São José é santa do dia 16 de agosto. Foi virgem. Morreu em 1906. Fundou em Málaga, na Espanha, a Congregação das Irmãs Mães dos Desamparados e São José da Montanha. Teve muitos sofrimentos num cárcere. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa o Deus do impossível. Ele providenciará como fez com Abraão. Quando Abraão ia imolar o seu filho, Deus mandou um cordeiro para que ele imolasse o animal no lugar do filho. Então Deus providenciará aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Reinaldo Queiroz de Aquino, disse que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas. Ele falou isso no seu canal do YouTube. Sim, não ou espere. A que for melhor, Deus nos dará. E agora do aramaico eu clamo, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Vem, Senhor. Será a segunda e definitiva vinda de Cristo Jesus. Desta vez, para um julgamento universal, onde tudo será colocado às claras para todos. Os pecados confessados não aparecerão mais. O tempo de confissão, de reconciliação com Deus é aqui, nessa passagem peregrina pela terra, onde temos prazo de validade, mas a nossa alma é imortal. E quando nós formos para o céu, aqueles que quiserem Deus, nós iremos ter uma vida que São Paulo diz, o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Uma vida em Deus para sempre. Com a visão beatífica de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Algo inefável. Não tem como descrever. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais. Pecados do pensamento, palavras, atos e omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco.